Nessa aula, nós vamos aprender a como fazer o upload de arquivos para a AWS ou S3 usando URL pré-assinadas. O que seria URL pré-assinadas? Aqui na documentação oficial diz que é possível usar URLs pré-assinadas para conceder acesso por um tempo limitado a objetos no S3, sem atualizar a política de bucket aqui no caso, né? Uma URL pré-assinada pode ser inserida em um navegador ou usado um programa para baixar um objeto. No caso aqui, a gente vai querer fazer o upload de um arquivo. Não vamos fazer o download nessa aula, mas podemos fazer mais para frente se vocês acharem que faz sentido. Então nós vamos usar as credenciais para gerar uma URL, ok? E essa URL vai nos fornecer acesso a fazer o upload do arquivo para o S3. Nós vamos fazer isso no OutSystems usando um componente bem interessante, que é esse componente aqui. Feito aqui por esse desenvolvedor, os créditos vai todo para ele. Então nós vamos usar esse componente para poder fazer isso. Para isso então nós vamos abrir o nosso Service Studio e vamos fazer o download desse componente. Então já loguei aqui no meu estúdio, vamos na parte da Forge, vou copiar aqui o nome daquele componente aqui para a minha Forge. Eu posso até fazer o login aqui e tudo mais, mas como eu já estou logado na plataforma, eu vou direto por lá mesmo, ok? Vou voltar aqui, abrir o meu estúdio de novo. Vou colocar aqui para pesquisar, vou deixar na descrição o nome desse componente, mas vocês estão vendo aí, é só pesquisar aqui na Forge. Vou clicar nele e vou pedir para instalar aqui no meu ambiente. Faça o mesmo. Ele apresentou aqui um erro. Ele tem algumas coisas aqui que ele fala que estão incompatíveis, né? As dependências estão incompatíveis, que no caso aqui está em vermelho, ó, que é o OutSystems UI. Mas quando a gente instalar, a gente atualiza ela então. Vamos clicar aqui em Install Anyway. Cliquei, ele veio para cá. Está fazendo aqui a instalação do componente, vamos aguardar. Aqui ele está instalando outro componente como dependência, como nós podemos ver aqui. Então ele tem, esse componente tem dependência com esse componente aqui, que é o Amazon, não sei se consigo abrir ele aqui. Amazon Simple Storage, eu vou pesquisar por ele aqui então. Ah, ele está aqui já. Então tá aqui, esse aqui é o componente, foi aquele que a gente usou, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Tá carregando aqui. Ah, foi aquele que a gente usou da última aula mesmo. Então, perfeito. Memória não é das melhores, então nem lembrei. Ok. Vamos ver se terminou de fazer aqui a instalação do componente. Desse aqui já. Agora falta esse aqui que vai usar o URL pré-assinada. Terminou de fazer o download. Vamos abrir aqui então essa parte, essa aplicação. Abrir esse OML. Lembra que está com a dependência desatualizada. Nós vamos precisar aqui atualizar. Vou clicar aqui em atualizar as dependências. Vou dar um refresh all. Vou dar um apply. E vou publicar aqui para atualizar a dependência. Perfeito. Agora aqui nós precisamos verificar o que ele faz, o que esse componente faz na prática. Então nós temos aqui as access key, a region, a secret e o bucket. Nós precisamos dessas informações para poder usar aqui a parte de upload de arquivo. E isso a gente já tem quando a gente criou na aula anterior lá, criamos o nosso bucket e a nossa access key e a região e tudo mais, testamos até naquela aplicação de demo. Esse componente em si, ele tem aqui essa tela, temos aqui o last uploaded file, né, no caso que file, esse cara. Temos uma ação
uma client action aqui. Temos aqui a opção de usar um prefixo. Prefixo seria, no caso, na hora de enviá-la para o S3, a gente poderia colocar ele dentro de uma pasta, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então aqui dentro do meu S3 eu tenho aqui o meu bucket e dentro do meu bucket eu tenho uma pasta, tá vendo? Então esse prefixo seria a pasta que está dentro do meu bucket, ok? No caso aqui eu não vou usar para ficar mais simples a nossa aplicação. Voltando aqui então para o estúdio, nós vamos setar aqueles valores e vamos debugando para entender aqui melhor o que acontece. Para esses valores a gente pode simplesmente colocar aqui eles, ou a gente pode colocar lá no Service Center, porque agora tem essa opção de eSecret, que nós queremos manter essa opção como esse valor como secreto. Por padrão, eu vou manter aqui esses dois como eSecret, que nós já temos que usar essa forma no ODC, ele nem tem essa outra opção, né? E esses dois eu vou deixar assim, vou dar um Publish e vou abrir aqui no Service Center, ok? Já posso clicar aqui na engrenagem para ele abrir o Service Center automático, já que é a aba, né? Fiz aqui o login, vou aqui na parte Site Properties, vou colocar aqui os valores, então, Access Key. Vou colocar aqui o valor que eu quero agora, que é a minha chave, aquela chave que eu falei para vocês que ia excluir. Feito. Agora eu vou para a região. A região já não precisa ser um segredo, a gente viu na última aula, né? Então vou colocar aqui. Dá um apply. Vou colocar aqui a Secret Access. Feito. E por último o bucket. Perfeito, tem as três informações aqui. Então, por ordem, eu deveria já conseguir usar aquela aplicação sem mexer em nada, no componente no caso. Vamos fazer esse teste. Eu vou abrir ele aqui novamente, tá aqui. Vou dar um Open aqui no browser. E vou subir um arquivo aqui. Vou tentar subir esse UML. Ele falou aqui que foi com sucesso. Eu vou dar uma atualizada no meu S3 para ver se subiu mesmo. Bucket. Atualizar a página aqui. Não estou vendo esse arquivo aqui. Será que tem alguma coisa no prefixo que eu tinha que colocar ali? Não, aqui não tem nada. Ah, ele subiu para dentro dessa pasta. Eu devo ter colocado esse prefixo lá. Deve estar como fixo esse prefixo, upload folder. Ele veio para dentro desse prefixo aqui, então, que é a nossa pasta. Então, vamos entender melhor como funciona aqui dentro do componente. Então, se a gente debugar ele, eu vou colocar aqui o debug. Aqui também. Vou colocar um debug aqui em todas as partes, para a gente só entender o passo a passo aqui. Perfeito. Vou dar o Start Debug. Vou fazer o login aqui. Perfeito, fiz o login. Ele já avisou aqui que vai começar algo. Então ele caiu nesse onReady, ok? Esse onReady aqui vai adicionar um JavaScript na tela. Esse JavaScript é esse aqui, que vai adicionar um evento que vai ficar ouvindo. Então toda vez que tiver uma mudança naquele componente de upload de arquivo, ele vai chamar essa action onFile upload change, certo? Beleza, vamos seguir aqui.
Vou clicar em fazer o upload de um arquivo, vou escolher aquele arquivo novamente. E aí ele caiu aqui nesse onFile upload change, que foi aquele mencionado no onReady aqui. Ok? Então o que ele vai fazer nesse componente? Vamos ver. Ele vai dar um disable, vai desativar aquele não possa subir o outro arquivo até que esteja finalizado. Vai rodar um JavaScript. Esse JavaScript vai verificar se tem algum arquivo ali naquele momento, pelo length. E aí vai rodar aqui uma série de ações, né? Então ele vai chamar essa action aqui, que é get pré-signed put URL, e vai passar dois parâmetros, que é o prefixo, que é aquele que eu acabei de comentar, e o file name, pegando aqui o primeiro arquivo. E também, depois disso, então tem aqui o then, depois, ele vai chamar essa action aqui, o upload file, ok? Vamos primeiro ver a primeira parte que ele vai fazer aqui, então. Então, como eu falei, ele vai chamar essa action, veio para cá, vai gerar nossa URL pré-assinada com o access key, secret key, a região, vai colocar aqui que usa HTTPS sim, o nome do bucket e esse URL e esse prefixo que está aqui, ó, tá vendo? Upload folder. Eu posso tirar ele se eu quiser, posso apagar daqui. Vem aqui também, apagar ele daqui, não preciso disso. Ele está falando aqui sobre essa action que eu também não preciso. É sempre bom a gente manter a nossa aplicação algum tipo de fonte aqui que eu também não preciso. É sempre bom manter a nossa aplicação sem nenhum warning, não criar esse vício, não deixar com que ela fique um monstro cheio de alerta aqui. Então também vou apagar daqui, perfeito? Mas nesse caso, como a gente já está debugando com esse código, vai ficar isso aqui mesmo por enquanto, tá? Então ele gera a URL pré-assinada. Então esse componente, essa ação aqui é o shift, desculpa não, é o componente da Forge lá, do IS, que faz essa parte pra gente, né? Então a gente chama esse componente e ele gera essa URL pré-assinada. Como nós podemos ver aqui, ó, se nós copiarmos ela, deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Então, se nós olharmos aqui, essa URL tem várias informações aqui importantes com relação ao nosso arquivo, tem o nome do nosso arquivo. Também tem aqui access key. Todos os parâmetros aqui são separados, então dá para ver aqui um parâmetro. Segundo parâmetro aqui. Então no caso aqui nós temos só dois, né? Do jeito que ele gerou o URL pré-assinado aqui, beleza? Vamos seguir. Ok. Eu acho que deu timeout pelo tempo que eu fiquei ali esperando. Só não vi a mensagem de erro nenhuma aqui por enquanto. Mas ele travou aqui, eu acho. Pelo tempo que eu demorei. Vou dar uma atualizada aqui. E vou tentar de novo, ok? Provavelmente deu timeout mesmo. Fazer mais rápido aqui. Beleza. Aqui a gente já entendeu. Aqui a gente já entendeu. Aí ele vai fazer o upload do arquivo. Então ele vai setar aqui qual é o arquivo atual que nós estamos usando. Ok. Temos aqui todas as informações. Então ele vai cair nesse JavaScript que eu falei que ele ia chamar mesmo. E aqui ele chama... Ele cria aqui uma nova variável que vem dessa ação. A XML HTTP request, ok? E vai fazer aqui o upload do arquivo para o S3.
via JavaScript aqui no nosso browser mesmo. Então, qual que é a vantagem de usar isso? É que você acaba não sobrecarregando a banda do seu servidor. Você joga tudo isso para o S3, faz na parte do front-end o upload do arquivo. É muito interessante fazer isso quando você tem arquivos pesados, que você quer subir eles para o S3 e talvez você tenha uma limitação aí, no caso do seu arquivo, para poder subir ele para o S3. Então, arquivos grandes é bem interessante fazer isso também, de uma forma escalável e dinâmica aqui. Então, a gente tem algumas ações que a gente pega aqui o progresso, se já começou, se terminou, se deu algum erro, timeout e tudo mais, ok? Vamos deixar ele prosseguir. Senão já viu que dá timeout aqui, né? Seguiu com. Caiu aqui na ação de start. Finalizou provavelmente. Caiu aqui na de progresso, então começou o upload. Tá indo ali a porcentagem de upload. Terminou. Vamos deixar ele seguir aqui. Terminou. Então ele vai chamar aqui um evento. Esse evento de onFile uploaded. E vai fazer o reset da variável que a gente está usando no momento. Porque no momento nós estamos usando o componente que faz apenas um arquivo por vez. Mas é bem... teria que mexer no JavaScript para a gente poder fazer ele aceitar mais de um arquivo, né? Ok? Então ele caiu nessa ação aqui, que está dentro do nosso WebBlock, dentro da nossa tela, onde o WebBlock está sendo usado. Temos aqui as informações do arquivo, o sucesso. O reset e tudo mais. Bem simples, né? Fazer o upload desse arquivo para o S3 dessa forma. Temos várias coisas que nós podemos melhorar aqui. É apenas um exemplo, um caso de uso, para vocês verem como que é simples fazer esse tipo de upload de arquivo, não é complexo. Basta a gente ter o nosso bucket configurado, é a parte mais complicada, porque aqui eu estou subindo um arquivo, mas dependendo de onde estiver o seu bucket, tem várias políticas que talvez não permita que seja feito o upload do arquivo por URL pré-assinada, porque tem várias questões de segurança que precisam ser abordadas aqui. Mas eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre a plataforma. Espero que vocês consigam colocar isso num projeto pessoal de vocês, façam os testes. Se tiver coisas para melhorar, sugestões, feedbacks, coloquem nos comentários, que nós nos vemos nas próximas aulas.